Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal e nós vamos trazer hoje informações sobre projetos sociais desenvolvidos através da Igreja Mevan, Missões Evangelísticas Vinde Amados Meus, que é com o pastor Marcelo Meneghini, que está conosco para falar sobre os trabalhos desenvolvidos, sobre os projetos sociais que trazem através do Instituto Humanitário Educativo SOS Vida. Mas antes vamos falar um pouco sobre a história do pastor Meneghini, que está aqui conosco. Então, dizer que é um prazer receber ele aqui no nosso estúdio para falar um pouco dessa história importante. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Zalmir. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, do que nós como instituição, né, fizemos, e eu acredito muito no que Deus faz, né, através dos seus filhos, né. Por isso que o Mevan, ele tem essa sigla, bem-vindos, né, amados meus, né. Então a gente acredita nisso, né, os filhos de Deus se movimentando aqui na terra, né, e é isso que a gente acredita, né. Meu nome, né, Marcelo Meneghini, tenho 55 anos, sou casado há 26 anos com a Rosane Meneghini, temos 4 filhos, tenho uma empresa em Juí que chama Madeiro Portas e Soluções, sou pastor da Igreja Mevan e também sou presidente do Instituto Humanitário Educativo SOS Vida. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o Instituto. Bom, como é que surgiu? Antes de falar diretamente do Instituto, vamos falar então. O senhor é natural de Juí? Sou natural de Juí, sim. Saí daqui com 19 anos, já faz 22 anos que estou morando aqui de novo, né? Como que surgiu, né, esse trabalho social com o Instituto? Há 15 anos atrás, Deus mudou totalmente a minha história, né? E eu comecei a recolher moradores de rua aqui em Juí. Só que como eu não tinha lugar para colocar os moradores de rua, o que eu fazia? Eu tirava eles da rua, levava no posto, dava um banho, levava na barbearia, cortava o cabelo, ia numa loja de roupa, que é a Por Menos ali no centro, comprava as roupas, vestia eles e buscava ajuda com os pastores amigos meus, ou em Santo Ângelo, Palmeiras das Missões, Pelotas, na região onde tinha. E daí eu colocava no ônibus e mandava eles para essas casas de acolhimento ou comunidade terapêutica. E continuamos o trabalho, né, fazendo isso e tirando gente da rua, acompanhando nos hospitais, acompanhando a família. E nisso veio um trabalho social também com criança, que é uma escolinha de futebol que existe até hoje, faz 13 anos que tem a escolinha de futebol. E essa escolinha de futebol, ela existe ainda lá no bairro Pindorama. Hoje se chama Parque da Pedreira, né? Sim. Então a escolinha de futebol acontece lá de crianças de 5 a 14 anos. E depois da escolinha de futebol, daí que veio o sítio de acolhimento, né? O sítio de acolhimento hoje é em Coronel Barros, vai fazer 12 anos que a gente tem o sítio que acolhe homens de 18 a 60 anos, independente do que eles fizeram aqui fora ou deixaram de fazer. A gente não olha para se é com problema com droga, com álcool, a gente olha muito para vulnerabilidade social, rompimentos e laços familiares e o porquê que foi para a rua, né? A gente tenta descobrir depois que eles foram lá para o sítio. A gente encaminha de novo para o mercado de trabalho, faz toda a documentação e tenta fazer com que eles voltem para suas casas, que eles voltem a ter relacionamento com seus familiares. Que essa é a maior dificuldade hoje que a gente vê, né? O indivíduo sair da sua casa e voltar para sua casa. Porque o que acontece, né? Tu rompeu um vínculo familiar, então tu passa a gostar de estar nesse lugar chamado rua, porque ali tu não tem compromisso nenhum, tu tá ali, tu mora um dia numa casa, outro dia embaixo da árvore, outro dia com um amigo, outro dia na praça, então tu não tem compromisso mais nenhum. E isso é muito importante, é fazer com que ele volte a ter esse desejo de realmente tomar esse lugar, esse posicionamento de homem, de filho, né, de pai, onde ele vai ter essa responsabilidade de ter um trabalho, de voltar a ter uma atividade profissional e cuidar da sua casa, né. Mas o que eles têm? Eles têm a gente direciona eles como uma família, a gente trata isso como uma família.
eles levantam de manhã, eles tomam seu café, eles fazem o seu devocional diário, né? E depois eles vão, nós chamamos de laboterapia, que é um trabalho de sítio. Vai lá, cuida dos bichos, corta uma grama, arruma o pátio, arruma sua cama. E esse é o dia a dia deles. Toma seu chimarrão. E ano passado a gente teve bastante cursos como soldador, técnica de computação, artesanato, que é a prefeitura de Juí, né, junto com o secretariado ali, conseguiu para nós. Então teve bastante curso, então a gente conseguiu realmente fazer com que o que a gente sempre sonhou, que é dar uma profissão, que eles saiam de lá já com um propósito estabelecido para sua vida aqui fora, né? Então foi bem legal. Desses 12 anos, foi o primeiro ano que a gente conseguiu, para vocês verem como não é uma coisa que acontece fácil, né? Então demorou 10 anos para a gente conseguir estabelecer um curso lá dentro do sítio, para que eles comecem a criar uma expectativa de ter uma profissão. Porque muitos têm profissão, ou são pedreiros, são soldadores, são pintores, são eletricistas. Muitos têm profissão, mas tem uns que não têm, tem uns que não sabem escrever, não sabem ler. Como a gente trata eles com uma forma diferente de uma comunidade terapêutica, não é uma clínica. Então, o que acontece? Eles têm um atendimento da equipe técnica uma vez por semana, né? E o trabalho, o cuidado que tem é feito pelos voluntários da igreja. Sempre tem alguém lá fazendo um devocional, conversando, falando. E eles são orientados pelos monitores. A gente tem 3 monitores, onde são orientados pelos monitores. E essa convivência com o pessoal da igreja, que faz com que eles se sintam amados, né? Porque o que acontece muitas vezes, querendo ou não, as pessoas têm um certo desprezo, né? Eu não vou ajudar esse, o que eu vou ajudar esse bêbado, esse drogado, esse vadio, o que eu vou ajudar? Então a igreja é muito importante nesse relacionamento, porque a gente tem os cultos dos homens, que a gente faz na sexta-feira lá, o pessoal está sempre lá, a gente tenta fazer as movimentações lá dentro do sítio, para que as pessoas estejam lá. Tem passeio no sábado, as famílias vão lá, a gente tem cavalo para as crianças andar, tem um açude para pescar. Então essa convivência que eles estão tendo de novo, esse círculo de amizade, faz com que eles realmente vejam que eles têm pessoas que se preocupam e amam eles, pela forma que esses homens são cuidados lá dentro. Então hoje, por semana eu digo 40 não, porque a gente só pode acolher 20. Então tu coloca 40 não por semana, tu vai ver quantos que dá por mês. Então vem, a maioria é de Juí. A maioria é de Juí, mas vem sim da região. Como eu também usei muita comunidade terapêutica da região, os pastores também, quando tá cheio lá, eles nos procuram. Sim. Então é da região nossa aqui, das missões mesmo. E a visita, por exemplo, de familiares, tem procurado para visitar? Tem esse espaço? De que forma que funciona também? Na verdade, assim, os familiares não querem nem ver eles, né? Então, se cria assim, por exemplo, assim, depois que eles estão lá 3 meses, 4 meses, porque o que acontece? A assistente social nossa, ela entra em contato com a família assim que a gente consegue um telefone e vê se tem família, e começa a conversar, começa a falar. A gente tem um atendimento para as famílias também, a gente trabalha não só o acolhido, mas as famílias também. Sim. Então depois que as famílias veem que eles estão lá 3, 4 meses, eles começam a fazer essa visita. Então, quer dizer, depois que, a maioria dos casos, quando a família vê que eles estão bem, vão lá para saber. Para ver realmente, para ver se é verdade, né? Mas não querem auxiliar quando eles estão na rua, né? É difícil, né? Mas é que já fizeram de tudo, né, Zé? Tudo que foi possível, impossível. Por isso que eu digo assim, uma pessoa que vai para a rua é porque já se esgotou todas as perspectivas que tinha de não ir para a rua. Na verdade, assim, a história deles, se for conversar, todas é a mesma. Eles são as vítimas. Né? Então, sempre vai ser eles são as vítimas, né? Que na verdade não são, né? Então, tem sempre o conflito dentro de casa, ou com a mãe, com o pai, com os filhos, com a esposa, porque não me entende, porque eu trabalhava, eu só bebia final de semana, porque eu só usava droga uma vez, eu só mentia, eu só roubava de vez em quando. É essa desculpa que todo mundo usa. É quando eles sentam na mesa, um prato, um garfo, uma faca, senta na mesa e tu faz a pergunta para eles: o que você sente
agora, né? Porque antes você abria uma sacola no lixo, pegava uma fruta podre, uma comida podre e colocava na boca. E o que você sentia quando você colocava isso? Eles falam assim, nada, pastor. É só na mente de mastigar alguma coisa e achar que vai matar a minha fome. Mas não sente cheiro, não sente gosto, não sente nada. Tá, mas e agora? Não, isso é a melhor coisa do mundo, sentar na mesa e comer. E daí eu faço a pergunta, cara, então por que tu não consegue se manter nisso? Mas é difícil, né? E eu digo, não, eu sei que é difícil, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. E o mais impactante para mim, quando eu começo a ver eles com uma escova de dente, com um tubo de pasta de dente, com uma toalhinha no ombro, indo pro banheiro escovar o dente. E isso para mim já é um milagre. Claro. Porque não é, isso é uma coisa, não é, isso é o normal que um homem faz. Sim. O normal que uma pessoa, né, em sã consciência faz, é cuidar da sua higiene pessoal, que tu não precisa ser milionário, bilionário para fazer. Tu precisa ser uma pessoa que realmente tenha, né, uma capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. Então é isso que a gente tenta levar para eles. O mais importante hoje é fazer com que eles voltem a ter essa vida que é normal para nós, que é sentar numa mesa, que é fazer uma refeição, que é sair dali, que é arrumar sua cama, que é deitar numa cama, que é cuidar da sua cama, que é cuidar da sua saúde mental e espiritual. Porque a hora que eu consigo cuidar da minha saúde mental e espiritual, eu consigo enxergar muito além do que eu enxergava. Claro. Essa é a diferença. Mas para te ver como não é fácil, porque eles ficam lá, às vezes 1 ano, às vezes 1 ano e meio, e não conseguem se manter 2 meses na rua, sem voltar para as práticas que eles faziam. Porque não é fácil mesmo, né? Porque o orgulho também mata o homem, né? Sim. Quando se tu, na hora que tu for errar, tu correr e pedir ajuda, tu não vai errar. Mas tu não consegue se dobrar. E daí o que acontece? Tu volta a fazer o que tu fazia. Porque nós não estamos lá para perguntar para eles o que você vai fazer para não fazer mais. Eles sabem o que vai acontecer. Então nós estamos lá para mostrar para eles que o que eles faziam não faz mais parte da vida deles. É tentar dar uma motivação maior através do Evangelho, para que eles vejam realmente que a única solução é ter uma vida espiritual verdadeira e fazer com que Cristo se torne verdade na vida deles. Como nós não temos uma regra de tem que ficar, não, eles pegam, hoje até a gente ajuda, dá carona de volta, leva para praça, leva para rodoviária. Antes não, antes tinha que ir a pé embora e vai embora. Não tem, ninguém segura ninguém. Por que eu vejo? E eu falo isso, ontem eu fui lá ministrar a ceia para eles, e eu falo para eles assim, o mais difícil, o maior milagre, eles irem para o acolhimento. Esse é o maior milagre. Eles se dobrar e ir para lá. E o mais fácil é ir embora. Sim. É botar uma mochilinha nas costas, ou às vezes eles não têm nada, porque eles chegam sem nada. Nada. Isso eu falo nada. Só com chinelo de dedo, um calção rasgado e uma camisa rasgada. Eles vão lá, eles tomam um banho, eles têm uma vida nova. Então, para eles, é aquela situação assim, o que é melhor para mim? Até eles entenderem que o melhor para eles é voltar a ter uma vida normal, eles precisam ter um tempo de adaptação, em querer fazer algo, em ter alguém que diga assim, ó, você pega esse copo agora, você vai lá e lava esse copo. É isso que eles não conseguem entender, eles não querem se submeter a nada, porque o que tira um homem desse lugar de dor? É a obediência. Eu vou lá e digo assim, levanta e anda, sai daqui, entra aqui no carro, vou te levar para cá, mas eles não têm esse senso de obediência. Eles querem fazer da forma deles não deu certo. O processo da restauração, que a gente chama laboterapia, né? Então eles têm o trabalho, cada um tem as suas tarefas definidas, né? Eles fazem aquilo ali, eles passam em comunhão junto ali, tendo o seu devocional. Nós temos uma TV a cabo lá para assistir Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho. Nós não deixamos ver notícias de jornal, de morte, isso aí nada, né? Coisa que vem, é coisa que vai edificar. Eles estão lá tendo um tempo para aprender. Temos uma boa biblioteca, né? Então a leitura é essencial nesse tempo, leitura da Bíblia, ensino da Bíblia. Então eles têm bastante tarefas de coisas que eles nunca fizeram e começaram a fazer agora. A gente serve
70 refeições de segunda a sexta, né, para os moradores do bairro Pindorama, principalmente crianças, né, onde junto com a assistência social da prefeitura e a nossa assistente social do instituto, há 3 anos atrás a gente chegou, foi antes da pandemia, nós chegamos a fazer um trabalho muito bem feito, onde a gente achou a necessidade dessas pessoas que precisavam de uma refeição a mais por dia. Por isso que nasceu a cozinha comunitária. E ela nasceu e não parou mais. Até vocês estão convidados para almoçar com nós, quando vocês puderem ir. E o que é mais impactante, que hoje... Como que funciona a cozinha comunitária, por exemplo, para as refeições são distribuídas para quem? Como que é o sistema? Então, como eu estava falando, quem achou o pessoal, né, que precisava foi a assistente social. Sim. Da prefeitura e do instituto. Então hoje nós temos um cadastro lá. Dessas 70 refeições, 40 são crianças do bairro. Então é só almoço, né? Eles chegam lá, são os que são cadastrados para almoçar, é de segunda a sexta, entre 15 para meio-dia e 15 para 1. Então eles servem esse almoço, eles sentam na mesa, eles têm um tempo digno, nós colocamos uma televisão para as crianças, colocamos agora um brinquedo infantil para eles brincar antes. A gente fala um pouco do amor de Jesus para eles antes do almoço, né? Dá um tempo de evangelismo ali, tenta conversar com eles para ver o que a gente pode ajudar mais. Então a cozinha comunitária vai fazer 3 anos agora que a gente está com ela. Então são 70 refeições por dia, de segunda a sexta, né? Então é o Instituto Humanitário crescendo a cada ano. E esse ano a gente vai dar um passo bem importante como instituição. Esse mês a gente inaugura o nosso residencial de idosos, um local onde nós vamos acolher os idosos, com 19 leitos, né? Então acredito que até o dia 15 de março convidar vocês para a inauguração lá. A gente vai fazer um negócio, uma inauguração bem legal, merece, né, esse lugar. Vai ser ali perto do estádio de São Luís. E desse residencial de idosos tem uma data já também, acredito que vai acontecer, dia 5 de abril a gente inaugura o nosso abrigo para menores de 0 a 18. Um abrigo aqui em Juí e um abrigo em Santa Rosa. Então, tudo isso nasceu de um desejo de tirar homens em situação de rua. Eu nunca sonhei em ter tudo isso. O projeto que está crescendo cada vez mais, então, né? E temos aí um desafio para dia 31 de dezembro de 2024, inaugurar o SOS Vida São Luís Gonzaga. Já existe o sítio, já está tudo pronto, só precisamos colocar em ação. Então é Deus mostrando, né, que a multiforme graça que ele estabelece, ela é muito maior do que nós imaginamos, né? Então nunca passou na minha cabeça isso. Qual que era o meu desejo? O meu desejo é tirar homens da rua. Homens, só tirar da rua, colocar, e daí depois Deus fez com que nascesse um sítio em Coronel Barros, Deus fez que nascesse uma escolinha de futebol, Deus fez que nascesse o residencial inclusivo, depois o sítio em Horizontina, a cozinha comunitária, agora o residencial de idosos, 2 abrigos, um em Juí e um em Santa Rosa, e depois um sítio em São Luís Gonzaga. Então não tem como dizer para ti assim, eu sou capaz de fazer isso. Não sou. Eu tenho certeza disso, eu tenho a maior certeza que é sonho de Deus, sabe? Sonho de Deus para um município, sonho de Deus para um estado, sonho de Deus para uma região. A palavra que a gente caminha, né, Zalmir, é Provérbios 31:8-9, cuidar do órfão, da viúva e do necessitado, ser voz para quem não tem voz, ouvir para quem não consegue escutar, e ser realmente um pai onde a gente vai fazer com que esses filhos de Deus que estão perdidos voltem para esse caminho e tenham um direcionamento para a sua vida. É isso que a gente quer, nada mais que isso. A gente não quer ser melhor que ninguém. Claro, Eu sempre falo assim, não é uma igreja cheia que vai nos dizer quem nós somos. É uma igreja onde o movimento do reino acontece fora da igreja. É onde eu digo assim, será que se um Evan sair lá do bairro Pindorama vai fazer falta? Quando eu toco em alguém, eu mudo a vida de alguém. Quando eu cuido da minha família, eu estabeleço algo sobre a minha família realmente faz com que as pessoas olhem para aquela família e digam assim, sim, eu quero seguir aquele exemplo.
Então, tudo isso eu vejo muito claro, sabe? Quando Deus chega na nossa casa e transforma a nossa vida, nós não somos mais os mesmos. Todo sábado participa de campeonato, a gente tenta fazer com que eles participem também das atividades na congregação, que leve seus pais. Então, tudo que a gente faz, Zalmir, a gente tenta atender a família. Né? Lógico, a gente nunca consegue fazer com que isso seja ocorrido ou aconteça, né? Mas se a gente conseguir fazer com que duas famílias a gente consiga sentar e ver a necessidade delas para que a gente possa ajudar, já é uma vitória, né? Claro. Então... O senhor entende e acha que é fundamental a igreja na vida dessas pessoas para que possam ter essa recuperação aí, pastor? Eu tenho uma certeza absoluta, 100%. Porque não é o trabalho do prefeito, não é o trabalho do governador, não é o trabalho do presidente. O trabalho de cuidar do órfão, da viúva e do necessitado é da igreja. Isso é claro. Se nós somos cristãos, se a gente conhece a Bíblia fala que isso é a igreja que tem que fazer. A igreja como um corpo, a igreja tem que realmente se preocupar com as famílias. Agora, o que precisa fazer? Sim, o município é uma rede de apoio. Então, nós precisamos saber que o filho da dona Teresa tem um problema assim. Nós precisamos orientar ela onde ela vai levar. Hoje, Zalmir, o prefeito, o secretariado, se eles chega algum problema para eles que eles sabem que o SOS pode resolver, eles fazem a mesma coisa. Então, esse cruzamento de informações entre SOS, governo municipal, governo estadual e federal, isso é muito importante. Sim. Quando eles entenderem que há necessidade da igreja se juntar com esses órgãos, não afastar, mas sim ser canal, porque vai melhorar muito, 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 muito. Porque dentro de uma igreja tem psicólogo, dentro de uma igreja tem professor de educação física, tem professor de inglês, tem terapeuta, tem todos os tipos de profissionais capacitados para fazer com que tudo isso aconteça, né? Nós não estamos lá só porque nós amamos a Jesus, nós amamos a Jesus, e quando nós amamos a Jesus a gente começa a praticar as mesmas obras que Jesus praticou. É olhar para compaixão, com os olhos de compaixão, para que a gente possa se colocar no lugar do outro, para tentar dar um pouco, né, de vida para essas pessoas. Sim. Né? Estou aqui para dizer assim, gente, Ijuí, região, nós já fizemos isso e nós precisamos melhorar o que nós já estamos fazendo. Então nos ajude, nos ajude, só isso, nada mais que isso. Claro. Interessante, né? Importante esse trabalho aí, porque podemos dizer que é fundamental, né, para auxiliar essas pessoas, né, pastor, que vivem nessa situação, que precisam desse apoio e, como o senhor falou, né, na maioria das vezes já não tem mais o apoio da família e talvez não em razão da família não querer ajudar, mas até por eles não quererem se ajudar. Não, né? E outra coisa, a família já ajudou tanto, isso, né, que já está cansada, a família já adoeceu junto, a família precisa de tratamento também. Então tudo isso, né? Há várias coisas que acontecem no meio do caminho, durante o caminho, que fazem com que eles se percam, né? Eu já me limpei, eu não preciso mais me sujar. Isso aí. E hoje está ajudando muita gente a se limpar também, que você disse. Né? Mas as pessoas precisam ver isso porque a mudança nossa é interna, mas as pessoas veem o externo. Isso aí. Tá certo, nós queremos agradecer então, pastor Marcelo Meneghini, falando sobre esses projetos, importantes projetos, né, essas atividades que são realizadas por parte da igreja, por parte então das ações desenvolvidas, né? E só para concluir aqui, quem por exemplo, tem um familiar lá que precisa desse atendimento, qual o procedimento, qual o encaminhamento que ele pode fazer, pastor? Pode passar um WhatsApp para mim mesmo, depois eu encaminho, né? Meu contato é 99944-2592. E eu quero deixar aqui também o meu agradecimento por essa oportunidade de falar para quem vai nos escutar, quem está nos escutando, nos ajude, usem esse meu número de WhatsApp também, quiser ser voluntário, quiser saber como é que a gente caminha, de que forma que a gente caminha, o que a gente precisa, qual a necessidade que a gente tem. Nós não estamos pedindo nada para começar, já existe. Então ajude a melhorar o que já tem.
Isso que eu quero agradecer, e agradecer, né, para que realmente Deus toque o coração de muitos através dessa entrevista aqui. Ok, obrigado então. Conversamos com o pastor Marcelo Meneghini, dos Projetos Sociais, Instituto Humanitário Educativo SOS Vida, ligado à Igreja Mevan, Missões Evangelísticas, Vinde Amados Meus, né? Vinde Amados Meus, né? Da igreja então. Obrigado, pastor, aí estamos aí sempre à disposição. Eu que agradeço, um abraço. Valeu. Assim encerramos então o nosso podcast de hoje. Grande abraço a todos.